Agora é a vez da construtora Barbosa Melo, com a palestra Construindo o Futuro, Desafios e Oportunidades na Era da Construção com Equipamentos Não Tripulados. O palestrante é Tiago Barros de Sena Andrade, especialista em soluções tecnológicas em engenharia. Bem-vindo, boa palestra, uma salva de palmas. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa tecnologia que surgiu aí depois do colapso das barragens. Não é uma coisa nova, mas eu falo surgiu porque controle remoto é centenário, né? Ele começou quando surgiu a necessidade de tirar pessoas de operações de alto risco. A siderurgia foi um grande pioneiro no segmento de controle remoto, porque uma limpeza de um alto forno, um transporte de ferro-gusa, é algo que realmente traz muito risco para a vida humana. Mas depois dos colapsos das barragens que aconteceram aqui no Brasil, essa tecnologia começou a ser necessária, uma vez que o desafio principal é destruir ou descomissionar uma barragem sem pessoas envolvidas. Então, eu me coloco à disposição de vocês para dúvidas técnicas, até de soluções. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de representar um fabricante internacional, de dirigir 3 fabricantes nacionais e um internacional. Então, mas o objetivo aqui com a Barbosa é trazer para vocês os desafios, né? A Barbosa foi a primeira construtora a realizar essa entrada em descomissionamento de barragens aqui no Brasil com equipamentos não tripulados, ainda em desenvolvimento. E ela aprendeu muito ao longo desse período, e eu quero dividir com vocês aqui um pouquinho dessa experiência. Bom, em 2019, quando foi obrigatório o descomissionamento de todas as barragens a montantes, né, no Brasil em nível 3, não existia caminhão basculante não tripulado. Em nenhum lugar do mundo não existia nenhuma empresa que poderia se atentar a desenvolver isso. Então, a Barbosa, junto com a sua equipe de operação e junto com alguns parceiros, desenvolveu o primeiro caminhão não tripulado. E o grande desafio aqui seria colocar isso em produção. Escavadeira, existiam muitas de grande porte, mas também de pequeno porte não. E aqui começavam outros desafios. Carregar um caminhão, agora sem o operador estar dentro da cabine, só utilizando câmeras, toda a referência de posicionamento, balanço de carga dentro do caminhão. Então também foi um grande desafio aí para somar o que eu vou dividir com vocês. Bom, essa obra começou em 2019, já finalizou, e a Barbosa movimentou mais de 3 milhões de metros cúbicos somente utilizando equipamentos não tripulados. O grande desafio aqui é toda a metodologia construtiva, como muitos amigos aqui comentaram, né? Porque para eu fazer uma obra, eu começo lá na minha seção técnica, na minha topografia. Se eu não posso entrar com um topógrafo dentro de uma área construtiva, como que eu vou fazer isso, né? Então, a Barbosa teve que buscar no mercado soluções em tecnologia para conseguir fazer isso sem nenhum ser humano envolvido dentro da área que é denominada ISAS, né? Zona de Autossalvamento. Então, começando pela metodologia topografia, nós tivemos que buscar no mercado soluções para transformar imagem em topografia. O drone é uma ferramenta que já vem sendo utilizada aí hoje normalmente, mas ele tem algumas limitações. Por exemplo, dependendo do clima, dependendo da leitura, se for um talude muito inclinado, eu perco precisão na coleta da foto. A foto ela é coletada de forma horizontal, e aí eu tenho que vir com a coleta dessa imagem, extrair o meu básico, o meu primitivo de lá e utilizar as ferramentas, como foi mencionado aqui também, como o BIM, em toda a metodologia do BIM, em todo o seu segmento, para extrair dados com muita precisão desses equipamentos, dessa coleta de topografia. Depois, a segunda dificuldade é que agora eu preciso pegar um operador e colocar ele dentro de uma máquina, e ele tem pouca visibilidade, já que as câmeras se tornam os olhos principais dele. Então, eu tenho que apoiar esse operador, porque agora eu tenho que pensar também em produtividade, não somente em segurança.
E aí vem todo o sistema de automação de implemento, né, que é conhecido no mercado como Machine Control. Então eu vou fazer toda a topografia, eu vou retirar os dados do meu primitivo, vou usar todas as ferramentas 3D existentes em quesito software, para pegar esse projeto e agora colocar ele dentro da máquina. Porque eu preciso que a máquina execute esse projeto junto com o operador e não fique lá com marcações topográficas, estacas, etc. Depois vem o maior e grande problema, telecomunicação. Porque agora eu vou rodar com esses equipamentos e eu preciso de um meio para comunicar a minha cabine, onde está o meu operador, com essa máquina. E essa rede ela não pode ter falhas, porque ali, se eu perco câmera, o meu operador está sem visão. Se eu perco comando, eu perco a máquina dentro da área. E eu não posso ir lá nessa área tirar essa máquina. E por último vem o que seria o controle remoto, que já existia, e agora esse conjunto de coisas vem tomando esse nome de equipamentos não tripulados. Depois disso, vem o desafio. Como capacitar um operador que está acostumado lá dentro da máquina, que o som do motor mostra se a máquina está com força ou não, como que eu vou fazer esse cara agora operar esse equipamento, né? Então vem um grande desafio que é a capacitação, informação e até reter talentos. Porque a partir do momento que você tem um up de mercado, você tem várias empresas atrás desses talentos e você segurar esses talentos é algo bem complicado. Depois, processos. Eu vou começar, mas eu preciso movimentar, eu tenho que destruir uma barragem, eu preciso tirar equipamento de lá. Não é só por segurança, mas eu tenho que produzir. Então, eu tenho que começar a criar processos e metodologias construtivas para fazer isso acontecer. E, por último, a tecnologia, que ela se torna agora um novo marco dentro de uma construtora. Então, uma construtora, ela tem oficina, ela tem topografia, isso é há anos. E agora eu tenho dentro da minha obra servidores, storages, sensores de automação. Então, isso muda totalmente o conceito estrutural de uma construtora. Bom, destacando alguns dos desafios, vem o primeiro e grande, atração de talentos. Como que o engenheiro de automação se candidata a um programa de trainee para ir para uma construtora? Não passa isso na cabeça dele. Como que o engenheiro de telecomunicações vai querer ir trabalhar numa construtora? Também não passa isso na cabeça dele. Então, a atração de talentos foi um desafio muito grande. Transformar a concepção dos nossos engenheiros, que agora totalmente, eles confiam, eles são experts, eles vão lá. Eu já tive a oportunidade de um engenheiro pegar no solo, amassar, jogar na bota e falar, está compactado. A vida no campo permite isso, mas ele não pode ir mais lá. Então, essa quebra de paradigma também foi uma coisa bem difícil. A rotatividade é enorme. O primeiro impacto de um engenheiro no mundo da TI, da eletrônica, dentro de uma construtora, nos primeiros 30 dias ele pede para sair correndo. E a gente está aprendendo. Foi muito bem mencionado pelo pessoal que falou sobre BIM. A metodologia BIM ela é muito boa, porque ela nos permite ver tudo. Nos permite medir a obra, ver como está, saber onde estamos errando, e com essa realimentação de informações, a gente vai criando esses processos e essas metodologias. E a partir do momento que a gente vai aprendendo e a gente tem rotatividade, como que a gente mantém o treinamento rápido de pessoas? Então, a Barbosa investiu muito em plataformas online, trazendo toda essa metodologia vindo dos nossos parceiros, dos fabricantes dos equipamentos e daquilo que aprendíamos, para a gente continuar mantendo esse ciclo de capacitação e treinamento. Com isso, nós criamos um ecossistema que a gente chama de construção digital, onde uma área de excelência operacional foi criada e juntando todas as ferramentas passíveis de serem usadas no mercado, como metodologia BIM, sistemas 3D, machine control, sistemas de teleoperação, sensores que nos dão informação em tempo real, a gente conseguiu criar uma metodologia construtiva utilizando equipamentos não tripulados. Bom, essa transformação digital, ela começa a trazer outros problemas, porque uma construtora não vai ser 100% primarizada nessa execução.
ela precisa de parceiros, ela precisa de empresas de tecnologia, expert em tecnologias para apoiar ela. E aí, quando a gente pega os contratos de equipamentos não tripulados, você tem SLAs de entrega extremamente altos. Para vocês terem uma ideia, nós temos que entregar para os nossos clientes 95% de disponibilidade de tecnologia. Quem entende de equipamento sabe que é impossível entregar 95% do equipamento. Agora, você imagina sensores, cabos, antenas que precisam estar com 95%. Então, mais uma vez, aprendendo, né, nós criamos um Service Desk para controlar os nossos parceiros e o nosso cliente controlar a gente. Então, assim como tem o Service Desk, que você abre para corrigir um problema no seu computador, no seu celular, agora a obra tem um Service Desk, né, que precisa de uma equipe de monitoramento, porque os SLA são extremamente apertados. Bom, e aí, entrando tecnicamente no que aprendemos desde esse início, a primeira coisa é que nós nos tornamos uma empresa agnóstica. Nós deixamos de casar somente com um, mas fazer um casamento de várias empresas e várias tecnologias para entregar produtividade e resultado. Então, hoje, a Barbosa ela tem um time, que é como se fosse uma empresa incubada de tecnologia, com os melhores engenheiros que foram possíveis de serem encontrados no mercado para telecomunicações, automação, data analytics, né, e essa equipe ela roda o mundo todo atrás de tecnologias novas que estão vindo para entender, sabendo lá pelo BIM, alguém perguntou os ganhos do BIM, o BIM, a metodologia nos permite hoje saber onde estamos com problemas produtivos, onde a gente está perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo no carregamento? Esse tempo que eu estou perdendo no carregamento é porque o meu operador não está acertando o centro do caminhão? Eu estou saindo com a carga uniforme e por isso eu estou perdendo tempo de deslocamento? Então, todas essas ferramentas nos permitem analisar esses números e essa equipe vai para o mercado aí em busca de novas tecnologias e novas soluções para poder fazer obra não tripulada. Dentro do conceito de obra, né, um outro grande fator, e quase todos me perguntam isso, e agora que o operador não tem sensibilidade? Ele não tem. E a gente já tentou trabalhar com equipamentos que repliquem a vibração do equipamento. Não tivemos sucesso, porque o operador começou a ficar enjoado lá, né? Aquele negócio balançando o tempo todo. Então, a gente tem que trazer confiabilidade, né, de resposta, que é o operador conseguir sentir, e é incrível, ele consegue fazer isso, com pouco tempo, assim como você não pensa mais quando sai com seu carro, se você acelera, freia, isso tudo é automático, está no seu cérebro, você acostumou com isso. Então, nós criamos metodologias de treinamento onde, com 15 a 20 dias, você vê um operador fazendo coisas que ele não fazia, e é automático. Ele parece sentir a roda virar. Mas, para isso, você precisa de confiabilidade de envio da informação, que é a sensibilidade visual e cerebral dele. Ele move e vê movendo. Então, a gente buscou trazer soluções do mercado que traga essa confiabilidade em tempo de resposta, e que tem aí a maior sinergia possível até com os alertas dos equipamentos. Mas ser agnóstico não é fácil. Então, a gente teve que contar com uma equipe de Data Analytics, porque se eu tenho um caminhão Scania, a Scania me dá um serviço de telemetria completo dela. Mas o fabricante do controle para esse caminhão não me entrega isso. Então, eu começo a contratar soluções separadas, trazer isso para a nuvem, e através de Data Analytics pegar todos esses dados, cruzar isso e apresentar em um Power BI, por exemplo, em tempo real, o que está acontecendo com a minha hora para tomada de decisões. Por isso eu começo a crescer meu corpo interno. E como eu disse, rede é o maior problema disso aqui, então o segredo do sucesso de qualquer operação remota é telecomunicação, e por isso a Barbosa investiu em ter a sua própria equipe de telecomunicações, onde hoje estamos trabalhando com dimensionamentos de rede, onde inclui rede mista, topologia umbrella, com Wi-Fi em pontos de alto tráfego, LTE de menor tráfego, e até o próprio 5G. A gente já tem operações que estão rodando com esse mix aí de redes. Bom, resumindo o que eu disse, então nós temos todo um fluxo, né, do sistema 3D, que é desde a coleta lá com o drone, o tratamento desses dados,
Esses dados depois são embarcados dentro do equipamento e o equipamento nos transforma em topografia pura. E como eu disse, com isso tivemos que criar outras ferramentas para nos permitir coletar informação em tempo real. São projetos curtos, são projetos que têm Ministério Público colado o tempo todo, então a gente tem que tomar decisão a todo tempo. Período chuvoso é improdutivo, para eu fazer um processo de descaracterização de barragem, eu preciso criar um aterro de conquista, ou seja, eu estou lá para tirar material, eu tenho que começar a levar material lá para dentro, e quando chove, aí é que eu não consigo mais executar nada. Então, eu preciso estar monitorando isso tudo e ter a maior produção possível dentro do período seco. E como eu disse, hoje a gente trabalha com todas as telemetrias de fabricantes e através de Data Analytics trazemos todas essas informações aí para o Power BI. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado aí pela disponibilidade de todos.